maravilhosas! Hoje estamos aqui para mais um podcast Entre Elas e hoje a entrevista é com ela. Ela que é esposa do Luiz, mãe da Cecília, formada em gestão financeira, Gabriela Oliveira. Seja muito bem-vinda. Ah, meninas, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, amiga. Gabi, fala um pouquinho da sua história e como ela influenciou na sua carreira. Então, a minha história profissional, ela começou quando eu decidi sair de um emprego onde eu era vendedora e comecei a fazer minha faculdade, né? O meu curso de gestão financeira. E ali eu já queria ir em busca de algo que estivesse na minha área, justamente porque eu queria aprender mais a fundo, na prática, porque a faculdade te dá uma teoria e a prática é outra. Então, eu já queria uma vaga na área e fui em busca. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com a área administrativa e financeira. Então, eu entrei dentro de uma empresa com mais de 70 funcionários e entrei como auxiliar de departamento financeiro e pessoal. E aquilo, para mim, foi uma escola, porque eu não tinha noção nenhuma de nada da área. Então, ali eu agarrei aquela oportunidade para aprender tudo o que eu pudesse. Então, por exemplo, Excel. Eu nunca tinha visto um Excel na minha vida, mas eu queria aprender. Então, o que eu fazia? Eu ia lá e buscava vídeos, buscava no Google. Ah, eu preciso de fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Então, eu sempre fui muito curiosa e fui atrás de conhecimento. Então, eu sempre tive essa sede de conhecimento. E, não sei se foi coincidência do destino, eu tinha duas chefes, na época, uma de cada departamento, e elas me ajudaram muito, me desenvolveram bastante, mas uma delas teve que se afastar, por motivos de saúde. E como eu já estava na empresa há 6 meses, e já tinha conhecimento da rotina, deveria ser feito, eu fui promovida. Então, eu virei chefe do meu departamento. Então, isso para mim foi uma oportunidade, assim, muito boa, porque eu comecei ali entendendo como funciona o básico e progredi muito rápido dentro da empresa. E a partir daí eu comecei a buscar mais conhecimento, trazer tudo que eu aprendi na faculdade para a realidade da empresa. Então eu falo que para mim foi uma escola. Só que chegou um momento em que eu vi que eu estava estagnada e eu queria mais. Então foi aí que eu resolvi sair de Formiga, que é onde eu morava com os meus pais, e resolvi vir para Divinópolis. Então eu saí de lá, com a cara e com a coragem, e vim para cá, para seguir esse sonho de buscar mais conhecimento. E aqui eu falo que Deus só coloca pessoas boas no meu caminho. Tive o primeiro contato com a consultoria. Fui trabalhar numa empresa de consultoria e onde eu aprendi muito. Então eu tive esse primeiro contato com a consultoria e me identifiquei muito com essa área de ensinar as empresas a ter o controle. E era uma dificuldade notável das empresas querer ter o controle, mas não saber. E essa chama acendeu muito em mim. E aí, por coincidências do destino, né, como costumo brincar, essa empresa de consultoria deixou de existir. Então, cada um seguiu o seu caminho. Então, hoje eu estou aí, né, nessa caminhada, mas eu falo que tudo que eu passei e começar desde o início, né, me fez uma profissional muito, não só técnica, mas saber ali como funciona desde do operacional até a parte estratégica. Então, para me conhecer realmente, né? O que tem que ser feito de controles mesmo na empresa. Então, eu acredito que isso foi um diferencial muito grande para mim. Então foram muitos desafios, né? E nesses desafios, como que você equilibra essa sua vida, né? Da consultoria financeira, a vida de mãe, né? De esposa, como que você faz hoje? A gente costuma brincar que tenta, porque não é fácil, né? A gente sabe que a sociedade cobra muito de nós mulheres, mas que a gente não consegue dar conta de tudo. Então, o que eu posso fazer, eu dou o meu máximo. Em tudo que eu posso fazer, eu tento dar o meu máximo. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ali dando o meu melhor. Quando eu estou em casa, eu tento dar o meu melhor para minha família também. Então, é assim, é um jogo, né, de equilíbrio. Então, eu tento sempre equilibrar. Não é fácil, sempre os altos e baixos, mas é isso que eu acho que nos move também, né? Essa busca de equilíbrio na vida.
Essa organização, né? E essa diferenciação mesmo, ela é complicada para nós que somos mães, somos mulheres. Mas não se culpe, não. É assim mesmo. Não é só você, sou eu. São várias empreendedoras, não só empreendedoras, mulheres que trabalham, né? Também de carteira assinada, elas têm que dar conta de tudo e a gente não dá conta. Eu tenho certeza que você está fazendo o seu melhor. Eu acho que uma das maiores queixas hoje é que todo mundo trabalha muito, mas não sabe cadê o dinheiro. Existe uma fórmula para a gente saber onde está o meu dinheiro? Então, se eu falar que existe uma fórmula, eu estou mentindo, né? Porque não existe fórmula mágica, existe processos, trabalho, organização. E com tudo isso, sim, a gente consegue saber aonde está o problema. Porque é muito comum eu ouvir uma frase que é faturo, 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 mas não sei para onde está indo meu dinheiro. Exatamente. Então, tem algum problema aí. Então, a gente precisa identificar qual é esse problema. E aí, pode ser precificação incorreta. Pode ser também questão de remuneração dos sócios, que nós chamamos de prolabore ou retirada. Que é muito comum também, pode ser que até as pessoas que estão nos ouvindo se identifiquem bastante, que quando nós entramos dentro de uma empresa, é muito comum o empresário dizer, eu não tenho salário. Mas aí eu pergunto, mas como que você paga suas contas? Eu pago aqui na conta da empresa. Ah, então você tem salário, mas não sabe quanto você tem de salário. E aí, quando a gente faz um levantamento, que nós chamamos de diagnóstico, é para saber como que a empresa está, né? Como que estão os processos, nós conseguimos identificar ali qual que é o valor dessa retirada. E já aconteceu de empresas estarem comprometendo 20% do seu faturamento em retiradas. E isso pesa muito no caixa da empresa. Então, o que estava faltando de dinheiro na empresa não era porque a empresa estava faturando muito, mas tinha muito custos operacionais. Não. Era custos que não estavam sendo contabilizados corretamente e teria que ter uma decisão para mudar aquilo. Então, por exemplo, nesses casos, o que nós fazemos? Vamos lá, sentamos com os sócios, identificamos qual que é a função de cada um dentro da empresa e definimos um salário fixo. Porque assim a empresa sempre vai saber o valor que vai ser direcionado para cada um e sem comprometer o caixa da empresa. Então, assim, não começa a faltar dinheiro. Então, esse é um exemplo, digamos assim, básico. Assim. Já que não existe mágica, tem algum truque que você guarda aí, que você faz para atender as necessidades e aumentar a lucratividade das empresas? Existe algum truque? Vamos dizer assim que não é truque, mas é uma linha de raciocínio que todo mundo, né, todo empresário, pequeno empresário, seja pequeno, grande, ele tem que ter. É que as receitas sempre devem ser superiores às despesas. Nós chamamos isso de fluxo de caixa. Então, sempre tem que ser. Por quê? Você tem que gerar caixa. A empresa tem que ter essa capacidade das saídas serem menor e, consequentemente, vai sobrar um saldo positivo. E esse saldo positivo é o que nós chamamos de capital de giro, que é o que a empresa precisa ter para fazer o dinheiro girar, pagar as contas, até que vão acontecendo os recebimentos e vão repondo de novo esse capital de giro. Porque se a empresa não tiver esse capital de giro, ela tem que recorrer a empréstimo, algum outro meio para trazer esse dinheiro. Então, quando nós fazemos esse fluxo de caixa, né, ficar positivo e o dinheiro ficar nesse fluxo positivo, a empresa começa a criar o próprio capital de giro, que é o que acontece em muitas das empresas que eu atendo. Então, ela consegue, ela mesma, gerar o caixa e não precisa de recorrer a empréstimo. Então, isso já aconteceu de empresa, por exemplo, sair ali de menos 10% ali de quando a gente gera DRE, que é o demonstrativo de resultado, e ir para 10% só com mudanças. Então, o prazo do meu fornecedor vai ser maior que o meu prazo de recebimento. Então, se eu recebo em 30 dias, eu tenho que pagar meu fornecedor no mínimo com 30 dias. Então, se eu ganhar 45 dias de prazo com o meu fornecedor, isso é excelente, porque eu estou recebendo antes de pagar. Então, esse é o truque que eu diria que funciona se for colocado em prática corretamente. Não tem como ter erro. Eu vejo que uma das dificuldades, né, dos empresários, de nós também empreendedores, é de observar, muitas vezes, os sinais de alerta. Porque a empresa, ela, com certeza, ela dá o sinal de alerta. E a gente tem que estar com aquele olhar atento, né?
Existe algum tipo de sinal, assim, de alerta que a gente tem que ficar de olho? E você fala assim para o seu cliente, observe se isso está acontecendo, conta aqui para nós. Tem essa questão que eu já até disse anteriormente, e falar que fatura e não vê o dinheiro, esse já é um sinal alarmante, já indica que tem alguma coisa errada e que precisa ali o mais rápido possível ser corrigido, senão isso a longo prazo vira uma bola de neve. Então, esse já é, assim, um dos principais que eu costumo falar. Quando você também não sabe, quando eu te pergunto, quanto é o seu faturamento? Muitas pessoas não sabem quanto o real faturamento. Não sabe o quanto venderam, qual o produto que mais vendeu, se ele vende produtos e serviços. Hoje, de onde vem a minha maior receita? De produto ou de serviço? Eu devo dar um foco maior no meu serviço? Qual que deve ser meu direcionamento? Então, as pessoas não têm hoje informações precisas. E aí não sabe. Então, é aquela história. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, vai deixando rolar. E na maioria de quem não tem uma consultoria financeira ou faz uma gestão bem feita, tudo passa despercebido. E realmente, essa pergunta aí, a pessoa não sabe responder. Você não sabe quanto ganha. Isso acontece, assim, quase que todos os dias, né, Gabi? Sim. E eu não culpo o empresário, porque quando vamos abrir uma empresa, a gente não é treinado para saber administrar. A gente é treinado porque quando a gente abre, na maioria das vezes, é porque a gente é muito bom naquilo que a gente faz, e a gente abre uma empresa. É verdade. Então, o que falta mesmo é uma pessoa ali para dar o apoio. Então, por isso que nós entramos dentro de uma empresa e sempre procuramos entender todos os processos, como tudo funciona, para servir de apoio. Saiba o que ele tem que fazer e como deve ser feito. Ele não necessariamente ele que vai fazer, mas ele precisa entender o que vai ser feito para cobrar do funcionário, do colaborador. Então, ele precisa estar ciente que acontece, como acontece, somente para acompanhar. E, por exemplo, uma pequena empresa tem como dar um treinamento para aquela pessoa que não tem condição de contratar pessoas? Sim, nós trabalhamos com modalidades, digamos assim. Existe o BPO financeiro, onde nós estabelecemos um processo, onde a empresa nos encaminha as informações e nós fazemos toda a contabilização dessas informações no próprio sistema do cliente. Então, o cliente vai ter o trabalho, digamos assim, de nos repassar as informações, mas isso tudo é treinado. Então, o nosso cliente ele não precisa saber como ele vai enviar. Nós, durante a implementação, nós fazemos todo esse auxílio para o cliente, né? Para ele saber, porque nem sempre todo mundo sabe de onde vem as informações, sabe mexer no próprio software de gestão. Então, nós fazemos todo esse acompanhamento. E também temos a possibilidade de treinar um colaborador, ou até mesmo o próprio dono. Vamos supor que seja uma empresa pequena, uma empresa, uma pequena empresa, e que o próprio dono faz a gestão. Então, nós podemos fazer com o próprio dono, ou se ele tiver funcionário, com esse funcionário. Então, nós fazemos o treinamento, nós chamamos até de boas práticas, né, do financeiro. Todos os controles, tudo que ele precisa fazer para ter um controle financeiro eficiente. Então, nós desenhamos ali como vão acontecer esse treinamento e vamos passando por etapa. Então, temos uma primeira etapa, que vamos trabalhar a parte de cadastro, que é muito importante, por exemplo. Depois que está finalizada, vamos para a próxima parte. Então, a gente faz todo esse treinamento para que, no final, o proprietário ou o próprio funcionário consiga dar continuidade depois, sem o nosso apoio, que esse é o principal objetivo. Continuar dando ali continuidade nos processos, para a empresa ter informações, como eu gosto de frisar, confiáveis, porque não adianta só ter informação, elas têm que ser concretas e confiáveis. Eu já vou te falar que eu quero para sempre. Não vai me abandonar, não. Eu sempre vou ter algo para aprender, tá bom? Para você ficar comigo para sempre. Vamos juntas. Cada cliente tem uma necessidade especial. Como que você aborda isso? Como que é o atendimento para... A minha necessidade é diferente da Renata, que é diferente da sua. Como que é feito essa consultoria? Cada cliente é um cliente diferente, né? Especial. Cada um tem uma necessidade. Inclusive, até do mesmo segmento. Porque existe grau de maturidade.
Então, eu posso ser do mesmo segmento que a Renata, por exemplo, mas a Renata está no grau de iniciante e eu já estou no grau mais de maturidade maior. Então, as minhas necessidades são diferentes da Renata. Então, até quando é do mesmo segmento, tem objetivos diferentes. Sim. E para a gente conseguir identificar isso, primeiro a gente faz uma primeira reunião. Então, o primeiro contato que eu tenho com o cliente já não é passando um orçamento, porque eu preciso entender realmente o que ele precisa e como eu consigo ajudá-lo. Então, eu faço uma primeira reunião para entender o objetivo dele e, a partir desse objetivo, nós vamos definir qual vai ser o caminho. Então, cada cliente eu faço uma reunião para entender o objetivo dele e, assim, traçar o que nós vamos fazer, implementar dentro da empresa para ter esses processos, né, que a empresa precisa ter. E aí, primeiramente, a gente utiliza uma ferramenta que chama diagnóstico. Através desse diagnóstico, eles são perguntas que elas norteiam ali os controles que toda empresa deve ter, independente do segmento. Então, são perguntas ali que são aplicadas a todos os segmentos, né, empresas. E a partir daquilo ali, a gente pega e monta um plano de ação personalizado para cada empresa. Por quê? Pode ser que aquela empresa já tenha uma emissão por exemplo, de nota fiscal, processo de nota fiscal, já rodando certinho. Então, aquela ali, a gente vai passar pelo processo, mas não vai dar um ênfase naquele processo. Eu já vou pular para outra parte. Então, a gente faz esse diagnóstico para nortear. É como quando você vai no médico. Você está doente. A primeira coisa que o médico te pede não é um exame para saber como que está a sua situação atual? Mesma coisa. No diagnóstico, eu consigo ver aonde você está, aonde a empresa está e o que a gente precisa fazer para chegar no objetivo final. E a gente trabalha assim, individualmente. Cada empresa tem o seu plano de ação e o que nós vamos trabalhar para conseguir alcançar o objetivo. Ficou bom? Deu para entender? Entendi. Ficou bom. Bem explicado. É explicadinho. Muito explicado. Até eu dei uma consultoria. Você me deu uma consultoria aqui agora. Eu tô até assim, deixa eu até engolir uma água. Existe algum preconceito com relação ao tamanho? Por exemplo, uma empresa maior sabe da importância e a empresa menor nem tanto, vai empurrando com a barriga? Sim. Geralmente, existe mais essa diferença, né? Então, geralmente, os menores acreditam que, por ser menor, não precisa ter um controle financeiro. E daí que está o problema. Para você se tornar uma empresa maior, você precisa saber controlar desde o pequeno. Então, se você tem aqui hoje R$10 e não consegue lidar com esses R$10, como que você vai ter 1.000? A conta não fecha, né? E é isso. Empreender, ninguém começa grande. Mas para você se tornar grande, você precisa ter controles eficientes, uma gestão eficiente. Pode perguntar para qualquer empresário que tem hoje ali, que seja sua referência, que tem uma empresa que fatura bem, se existe processo dentro da empresa dele, como que ele cresceu? Para crescer, ele tem que ter estrutura. É porque na maioria das vezes a gente se preocupa muito com a parte técnica, né, da empresa e esquece o lado financeiro. E é ele que sustenta a empresa. Eu costumo dizer isso, que o financeiro é a cabeça. Se ela não estiver funcionando bem, você pode vender super bem, porque hoje a maioria das pessoas se preocupa com o quê? Com faturamento. Mas o que adianta você faturar muito, muito bem, mas não saber para onde o dinheiro está indo, não ter uma precificação correta, não sobrar dinheiro? Como investir? Onde investir? Não adianta. É até negociação, né? Se não sabe cadê o dinheiro, como é que vai negociar prazo, Isso. preço e etc. Então, você não sabe para onde ir. Então, você fatura bem, porque hoje todo mundo tem essa preocupação. Eu preciso faturar. Mas você sabe o quanto você precisa faturar? É o ponto de equilíbrio? O mínimo que você tem que faturar para sua empresa não fechar negativa? Eu vejo muito isso também, até na questão do marketing. A maioria das pessoas não sabem para onde querem ir. E aquela frase que você citou, ela é muito batida e muita gente não presta atenção nela. Mas ela é muito clara, né? Ela é muito verdadeira. Se você não sabe para onde você quer ir, onde é que você vai? Né? Então não adianta, vou vender, mas vou vender para quê? Onde você vai chegar? O quanto que você tem que economizar? Aonde você tem que cortar? Essas coisas as pessoas não pensam, vou abrir empresa e tocar. Isso, não se atenta. E que isso, 48% das empresas que fecharam em 2023 foi devido a uma má gestão. Então, o número de empresas que fecham devido a uma gestão financeira que não é eficiente é muito grande.
Então, você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se você não tiver uma gestão eficiente, você não pode durar no mercado. E o mercado pede que você seja bom, tenha um bom controle, porque o mercado é competitivo. O mercado não é para amador. E é entender que você não vende para todo mundo. É achar ali o seu público e trabalhar ali naquele nicho, né? É entender, a gente não vende para todos. E tem alguma empresa que teve algum case de sucesso que você queira comentar? Sim, tem vários, mas eu vou focar em um específico aqui, que de ver a alegria ali do empresário me empolgou bastante. Quando vamos iniciar um processo, nós fazemos todo o mapeamento, vamos identificar se ele recebe por Pix, para onde está indo o Pix que é recebido, qual conta está caindo, se está caindo corretamente. E durante esse processo, nós conseguimos identificar um valor de R$30 mil que estava em uma conta, que eles nem sabiam que existia, e estava faltando dinheiro em caixa. Então, quando eles conseguiram ali ver aquela informação, nossa, a alegria deles, assim, em ver que, assim, nossa, tá aqui o resultado do nosso trabalho, e a gente aqui passando sufoco. Então, assim, quando eu fiz essa descoberta e contei para eles, eu fiquei, assim, muito feliz. Por quê? Quando eu entro dentro da empresa, eu começo a fazer parte dentro da empresa. Eu não falo a empresa, eu falo nós. Porque nós precisamos fazer isso. Eu me sinto um membro da empresa, porque eu tô ali contribuindo para o crescimento dela. Então, da mesma maneira que eles ficaram, assim, extremamente felizes, eu fiquei mais ainda, por conseguir contribuir com eles, né, nessa identificação desse problema e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Já teve empresas também que saíram ali de lucros negativos, que não estava tendo uma operação positiva, estava com endividamento, conseguiu aumentar a lucratividade, que é o que importa, né? O lucro. Quanto que aumentou de lucro? Em 15%, 20%, ou seja, é o resultado final. Não é só aumentar o faturamento, aumentou. Tanto é que ele faturava 800 mil e hoje teve um faturamento no último ano mais de 1 milhão. Então, a gente conseguiu bater a meta de o primeiro milhão. Sensacional esse direcionamento aumentar a lucratividade, que é o que importa. Então, a gente aumentou o faturamento e a lucratividade. Então, são essas coisas assim que faz o meu trabalho ser mais gratificante. Quando eu sinto que eu estou fazendo a diferença para a empresa e que eu estou contribuindo, porque eu costumo dizer que o meu lema de vida, né, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas através do meu conhecimento. Então, quando eu vejo isso acontecer na prática, eu vejo que eu estou contribuindo com a jornada das pessoas, eu me sinto extremamente gratificante. Faz assim, meu olho até brilhar, digamos assim, porque eu sei que eu estou cumprindo o meu papel aqui no mundo. Gabi, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para si mesma, o que você diria para você? Eu diria para eu ter um pouquinho mais de calma no processo, ter mais paciência e também não ser tão perfeccionista, porque o feito é melhor do que perfeito. Então, às vezes, a gente foca muito no perfeccionismo e não entrega, às vezes, ali o que você já tem feito por tanta cobrança, e aí você acaba deixando de fazer muitas coisas, usufruir ali do seu trabalho, por não deixar de lado esse perfeccionismo. Então, eu diria, seja perfeccionista, mas não ao extremo. Até um ponto que faça você entregar um bom trabalho. E é o que eu procuro hoje, entregar o meu melhor dentro do meu melhor. Finalizamos mais um podcast Entre Elas. Para saber mais sobre os episódios, nos acompanhe nas redes sociais e também gostaríamos de agradecer a nossa patrocinadora, Karina Oliveira, que fez as nossas maquiagens e nos deixou ainda mais maravilhosa.